levasse Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me faça um Deus e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puxei a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá. E deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho ou a caminhada. Podemos aceitar? Glória a Deus. Teve o ministério de Elias, um ministério marcado por milagres, por fogo e por espada. Nós percebemos que a vida de um profeta no Velho Testamento era uma vida meio que solitária. Alguns prestavam seu ministério dentro do palácio, como o profeta Natã. E quando Davi se desviou do prumo, ele chegou com exortação. Profetas como João Batista, já no Novo Testamento, que exerciam o seu papel no deserto. Profetas como Ezequiel, que exerciam o seu cargo no cativeiro, dentro da Babilônia. É Deus falando assim: não importa o lugar, não importa a situação. Quando Deus quer, Ele sempre envia alguém com aquela frase: assim diz o Senhor. Seja na rua, seja na igreja, seja em casa, seja no presídio, seja no hospital. Quando Deus quer, não tem lugar, não tem momento, não tem dia, não tem estação. Ele faz a vontade dEle. Para que possamos entender um pouco do contexto, nós bem sabemos, querido, que Deus ele regia a sua nação através de um líder, de um libertador como Moisés, de sacerdote como Arão e de profetas que estavam na direção, fazendo o encargo daquilo que Deus falava, ministrava para o povo. Esse, como Samuel, que estava na direção do povo, e Deus ele falava através dele: olha, faz assim, o povo tem que cumprir dessa forma. Mas chega um tempo que o povo pede para si um rei, mas Deus já sabia disso. Então quando ele dá as ordenanças, ele dá as leis, ele fala que se porventura chegasse o tempo que o povo quisesse um rei, ele dizia como tinha que ser, como o povo tinha que obedecer, como aquele rei tinha que governar. Até que chega esse tempo, os reis já existiam, o governo da monarquia já existia, só que em outras nações. Até que o povo de Deus começa a olhar para as nações vizinhas e fala: nós também queremos um rei sobre nós, alguém que governe. Eu sempre falo, às vezes é nós que estamos aqui dentro e começamos a olhar lá fora. Às vezes estamos aqui dentro e começamos a olhar para o mundo, falando: eu quero isso também para a minha vida, eu quero desse jeito, quando na verdade devemos influenciar. Às vezes acabamos sendo influenciados. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Samuel ele se entristece porque ele sentiu-se rejeitado. E quem só passou por isso sabe a dor que é uma rejeição. Quem só sentiu isso na pele sabe o quanto dói. Mas Deus fala para Samuel: Samuel, não é você que eles têm rejeitado. Quando ele está rejeitando o governo teocrático, está rejeitando, não é você, está rejeitando a mim. Aleluia. Tem pessoas que rejeitam você, a unção que está sobre você, o chamado que está na tua vida, despreza, lança a palavra, julgamento, e pensa que está ofendendo apenas você, mas não sabe que esse chamado, essa unção, quem derramou sobre a tua vida foi Deus. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Esse cargo que você exerce veio através dele. Então quando alguém te despreza, te ofende, não é só você. Você quer um exemplo disso? Eu falar aqui a respeito de Paulo. Paulo perseguiu que é a igreja, os irmãos. Mas quando a voz vem fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aleluia. Está perseguindo o povo, estava perseguindo o próprio Cristo. É verdade. Então quem é o primeiro rei da monarquia? Saul. Saul começa bem. Saul começa em obediência, mas ele começa a declinar, começa a desobedecer as ordens de Deus, começa a exercer o sacrifício que era o sacerdote Samuel que deveria fazer, até que chega o tempo que Deus ele tira o reinado de Saul. A unção, os dons são irrevogáveis. O que Deus ele te deu,
Ele não toma. Os dons que tu exercia, como a gente fala às vezes, quando eu servi naquele tempo, Deus me usava dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Ele me usava no dom de profecia, de revelação. Os dons são irrevogáveis. Deus, Ele não tomou isso de você. Aleluia. Mas o cargo, aleluia, foi arrancado de Saul. E fala, vai na casa de Jessé, porque na casa lá tem um desprovido de um rei. Escolheu o menor. Por isso que fala, às vezes nós devemos ter cuidado, mas ter humildade diante de Deus, e não inclinar o nosso nariz. Devemos orgulharmos demais. Até porque não é pelas obras, não é porque pregamos muito, louvamos muito. É verdade. É tudo pela graça de Deus. Deus, ele atenta para cá de Jessé, escolhe o menor, que era Davi. Mas entenda que a Bíblia fala que até aquele que é o menor no reino dos céus, ele é o maior. Entre nascidos de homens não houve um profeta maior do que João Batista. Mas Jesus fala, aquele que é, aleluia, menor que ele no reino dos céus é o maior. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, agora o reino é dado a Davi. Davi unifica o reinado, unifica as nações. Depois que Davi vai, aquele reino passava de geração para geração, de pai para filho, de filho para filho, e assim ia na linhagem real. Mas a Bíblia fala a respeito de um rei, que o seu trono ele é eterno. O seu trono não é passageiro, não é ocupado por ninguém. Aleluia. Quando Isaías teve a visão, ele fala, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia. Não é o meu. Então percebemos que agora vem, depois de Davi, Salomão. O mais sábio que existe no seu tempo. Mais sabedoria sem direcionamento, querido. Experiência sem direcionamento de Deus acaba se tornando em declínio. Salomão foi um homem sábio, mas aquilo que Deus nos dá, de que forma nós usamos? Os dons que Deus nos dá, de que forma nós usamos? Os talentos que Deus nos deu, de que forma nós usamos? Tem pessoas que têm dom, têm talento, têm unção, mas usa para fazer coisas que não agradam a Deus. Os dons são irrevogáveis. E aí o reino, quando Salomão morre, o reino é dividido, sabe? Roboão e Jeroboão. E assim nós nos enganamos, porque pensamos que o reino entrou em declínio depois que foi dividido. Israel e Judá, mas não foi bem assim. Começou a entrar em declínio dele através de Salomão. Começou a entrar em declínio bem antes. E como é que começou? Através da desobediência. Através de não fazer aquilo que agradava a Deus. Através de se afastar de Deus. Você percebe que toda vez que um líder, ele se afastava da lei, se afastava da presença, se afastava de Deus, a nação ia junto. O povo o acompanhava porque era referência. Você vê que toda vez que levantava um juiz que servia a Deus, o povo andava em retidão. Mas quando aquele juiz, Deus o recolhia, o povo voltava a fazer as práticas erradas. Em quem está firmada a tua fé? Em quem está firmado o teu chamado? Porque tem pessoas que infelizmente dizem assim, ó, fulano caiu, eu não quero mais saber de ser crente também. É por isso que nos olha lá para o discípulo de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. E depois ele leva uma palavra que aparentemente os ouvidos dele era dura. Fala que muito daquele momento, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Ele olha para os outros e fala, e vocês não vão com eles também? Fala, mestre, a quem iremos nós? Tu tem palavras de vida eterna. Aleluia, Jesus! Ao mesmo tempo eu quero falar, tu é referência para muitas pessoas. Você é exemplo para muitas pessoas. É por isso que eu digo, continue na vigilância, continue na brecha, continue firme com o Senhor. Porque tem pessoas que te observam, tem pessoas que se espelham em você. Conta uma ilustração a respeito de um homem que toda vez que ele ia para a igreja, ele convidava o seu amigo, bora na igreja hoje. Ele falou, não posso, porque hoje eu estou lendo o livro. Chega outro dia de culto, bora na igreja hoje. Ele falou, não posso, porque eu estou lendo o livro. E assim passava muitos dias. Até que chegou um dia e falou, hoje eu vou na igreja com você. Quando chegou na igreja, aquele amigo lá ouviu o culto, no final, ouviu a Bíblia e aceitou a Cristo. Aí aquele irmão que sempre chamava ele falou, agora eu fiquei curioso. Eu falei, por quê? Toda vez que eu te chamava, tu disse que estava no livro. Que livro é esse? Eu falei, esse livro era você. Eu te observava, o teu comportamento. Eu olhava a tua entrada e a tua saída. Aleluia. E através disso, que eu me aceitar a Cristo, eu quero dizer que você é a Bíblia que o mundo lê. Aleluia. Não adianta eu estar pregando aqui e as minhas atitudes lá fora não condizem com isso. Não adianta eu estar servindo a Deus aqui e
lá fora, no nosso lar, eu não estar condizendo com aquilo que a palavra, o que Deus ele quer de cada um. Aleluia! Aleluia! Então agora vem, um rei vai e outro vem. O rei sucessor de Acabe foi o seu pai com o rei. E a Bíblia fala que às vezes levantava um rei bom e outras vezes um rei mau. É triste ver porque a maioria dos reis que se levantou era aquele que não agradava a Deus. E quando se levantava o posterior, dizia assim, e fez pior do que o seu pai. Aí agora vem Acabe. E a Bíblia fala que Acabe fez pior do que o pai dele, para completar, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, que servia ali o ídolo Deus Baal, que para eles era o Deus da fertilidade e da chuva. Mas é nesse cenário também que Deus ele apresenta Elias. Aleluia! Elias naquele cenário representava a Deus. Eu quero dizer para você que quanto mais o cenário está oposto à vontade de Deus, quanto mais o cenário ele está de uma forma suja, pecaminosa, maior é o destaque de Deus na tua vida, naquele ambiente. Tu já parou para pensar que talvez você está em um lugar e fala, só tem eu de crente aqui, eu não quero ficar aqui não. Mas é justamente nesse lugar que Deus ele te colocou, aleluia, para ser referência dele naquele lugar. Tu já reparou que você é na tua casa, no teu trabalho, você fala, Senhor, mas só tem eu aqui. É tu mesmo. A Bíblia fala que onde havia as trevas, a luz raiou. E é onde apontou o pecado, superapontou a graça. Que sentido faz se Deus pegar cada um de nós e colocar só no meio de quem já serve a Ele? Verdade. Que sentido faz se Deus ele pegar nós e colocarmos só no meio de cristão? Verdade, pai. Por isso que Deus permitiu alguns ir cativos lá para a Babilônia. É por isso que Deus permitiu alguns ser levados para o cativeiro em lugares difíceis como Jeremias e pregar ali dentro daquele lugar. É por isso que Deus permitiu certas situações. Agora a questão é, quem é tu nesse cenário? Quem sou eu nesse cenário? Deus colocou Daniel na Babilônia, mas a questão não era a Babilônia, é quem era Daniel lá dentro. Deus levou alguns lá para o Egito, mas a questão não era o Egito em si, era quem era você dentro do Egito. Aleluia! Porque às vezes, aleluia, o pecado não está relacionado ao lugar, às vezes o pecado está relacionado a caráter. Adão estava no meio, não, estava no Éden, pecou lá. É uma prova de que às vezes não é o lugar. Tem pessoas que estavam no deserto e venceu lá no deserto. Aleluia. Aleluia, Deus. Então, que possamos meditar, queridos. Deus nos colocou em certos lugares para sermos o exemplo, a diferença e ser o porta-voz dele ali. Elias ele se apresenta, chega meio que no anonimato. Enquanto Acabe está lá, Elias se apresenta, aleluia, para Acabe, para Jezabel, e fala assim, já que vocês servem ao Deus Baal, que é o Deus para vocês da chuva e da fertilidade, segundo a minha palavra, não vai cair chuva, nem orvalho, num período de 3 anos e meio. Aleluia! Você entende? Tiago fala assim que nós temos as mesmas paixões, estamos sujeitos às mesmas emoções de Elias, o profeta, porque apesar de ser homens grandes, eram homens de carnes, de emoção, e fala, todos nós estamos sujeitos, mas Elias enrolou, e o céu não caiu nada. Tem uma gota de chuva. Engraçado que quando foi no tempo de Noé, que falou que ia cair de dilúvio, as pessoas zombavam porque Noé não chovia naquele tempo. Quantos nomes de louco Noé já recebeu? Vou parar para pensar. Ainda que a Bíblia não resiste, mas eu fico pensando quanto nome de doido Noé já não recebeu. Quantas palavras tu já recebeu e ouviu por fazer a vontade de Deus? Quantas palavras que tu já ouviu de ofensa, de julgamento, por obedecer a palavra dele? Deus. Foi dito aqui, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que acham que é sábio. Aleluia! Aleluia! E aí não vai cair chuva de orvalho durante os 3 anos e meio. E aí quando ele profetiza essa palavra, Deus fala, Elias agora vai e se esconde lá no ribeiro de Querite. É que eu falo que às vezes nós temos que ser valentes demais. Quero bater no nosso peito que nada, eu sou cristão. Eu vi um vídeo na internet de um homem que desafiava as facções. Acabou morrendo. Verdade. Ele fala, não porque eu sigo a Deus, sou crente, bate no peito quem cair tudo quanto é. Porque Deus fala, Elias, se esconde. Elias, foge. Tem momentos que Deus vai falar, se apresenta, vai. Mas tem momentos que Deus vai falar, se cala, sai daí. Deus. Devemos saber e ouvir a palavra de inteiro discernimento, queridos. Aleluia, Deus. Você vê que foi no Salmo 91 que Deus ele tem até um esconderijo, aleluia.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Deus, ele tem um descanso aonde? No esconderijo. Aleluia. Aleluia. Vai para o Ribeiro de Querite. E aí já não tem mais chuva. Você já vai ver que aquela região lá é região de deserto. Essa região aí do Egito para lá, Israel é região árida. Imagina sem chuva, assim, orvalho. Começa agora a sequidão. Elias vai para o Ribeiro de Querite. Aqui eu falo que enquanto lá tinha água ainda no ribeiro, Deus o alimentava e enviava os povos que trazia carne de manhã e pão. E também à noite, Deus ele estava providenciando para Elias. Aleluia. Deus ele tem providência nos lugares mais ou menos improváveis. Aleluia, Deus. Às vezes onde a gente menos espera é que Deus ele faz as coisas. É assim mesmo. Às vezes estamos esperando coisas grandes, Deus está agindo através das coisas pequenas. Às vezes estamos esperando ajuda vir de alguém conhecido que tem muitas condições. E Deus vai mandar ajuda de pessoas, de lugares que você menos espera. Aleluia. Vai para o Ribeiro de Querite. Aí Elias está lá, sendo sustentado com pão, com carne. Eu não sei de onde é que vinha aquele pão. Eu não sei de onde é que vinha aquela carne, querido. De algum lugar vinha. Mas eu quero falar, Deus ele é a fonte de tudo. Aleluia. Deus ele é o Deus sustento. Ele é o nosso socorro, ele é a nossa providência. Ele estava lá, se tinha sede lá no ribeiro, só que fala que por não chover, o ribeiro secou. Eu acho que Deus falou assim, não se conforme também com a situação. Não se conforme também com o cenário. Ele estava lá só recebendo de Deus. Ele está falando, tu está muito acomodado. Peraí que eu vou secar esse ribeiro. Peraí que eu vou barrer essa escova de trazer agora alimento daí. E agora se eu vou para onde? Ó, tu vai agora lá para Saré. Porque eu já ordenei uma viúva que vai te sustentar lá. Aleluia. Eu não sei o que passou na cabeça de Elias, mas também ele pensou, com certeza vai ser melhor do que aqui. Com certeza vai ser melhor do que estar aqui na beira desse riacho e os passarinhos trazendo. É uma mulher, certamente tem uma casa e tem banquete. Elias chega lá de Sarepta, chega lá, tá a mulher pegando gravetos para seguir o fogo. Primeira coisa que ele fala, ele dá o de beber, a mulher traz água. Quando a mulher traz água, ele fala, agora faz um bolo para mim. Então essa mulher quer dizer, mas Deus já falou que vai prover através de você. Traz um bolo, quem não faz, velho? Aí ela fala, ó, homem de Deus, diga o Senhor, que eu não tenho nada em casa. A não ser um pouquinho de farinha, às vezes para fazer um bolo e vocês vão comer depois não ele, porque não tem mais nada. E às vezes você olha e pensa que não tem nada. Você olha, talvez para o cenário da tua casa passou situação, talvez você olha, que nem eu com a carteira, só tem ali esse cartão, documento, não tem o dinheiro dentro. Mas ele vai usar você para prover de alguma forma para alguém também. Aleluia. E quando Deus ele usa alguém para prover, Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Quando ele falou, olha, vive o seu, faz lá. Não se preocupa não. Mas faz primeiro para mim. É a prioridade. A gente quer dar exclusivamente para nós só. Às vezes nós olhamos, atentamos só para nós. E aí quando Jesus falou, tem que amar o próximo também como a ti mesmo. Aleluia, Deus. E é difícil quando às vezes, no fim das contas, às vezes nem nós nos amamos como a gente merece. Como vai amar os outros? Ele está falando, se importe por você, ame você também. Faça de você também para depois fazer nos outros. A mulher faz um bolo ali, se alimenta e fala que a botija nunca mais secou, querido. Aleluia. Quando estava na seca, a botija ela permaneceu cheia. É por isso que eu falo, enquanto você faz para alguém, Deus ele faz em você. Ele faz em você e faz através de você. Enquanto nós fazemos para Deus, obedecemos à vontade dele, ele é fiel para suprir também na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus fala, Elias, agora tu vai se apresentar para Acabe. Aleluia. Tu vai se mostrar para ele. Que não falei, tem um tempo de se esconder, mas tem um tempo de se apresentar. Deus permitiu o anonimato na vida de Davi, mas depois preparou o cenário para ele se aparecer lutando com aquele gigante. Aleluia. E agora o que é que vai vir? Vai vir Obadias. Obadias era um cristão na casa de Acabe. Provavelmente as pessoas não sabiam, ele se disfarçava. Porque Jezabel havia mandado matar muitos dos profetas do Senhor. E o que ele fez? Pegou 100 profetas de Deus, escondeu em covas, em cavernas, 50 e 50, alimentava com pão e com água. É quando Paulo fala, eu sei ter fartura, mas também eu sei o que é ter falta.
É por isso que ele fala, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. No contexto você vai ver que ele fala que já sabe o que é ter bonança, mas sem escassez. Ele sabe o que é ser preso, ele sabe o que é estar bem, mas também estar mal. Mas em qualquer situação é Deus que estava fortalecendo. E agora ele vai falar, olha onde Deus, você quer trazer Jesus, manda, eu vou falar com a Cabe para te encontrar. E chega lá falando para a Cabe que você não vai estar aqui, ele vai tirar a minha vida, vai lá falar. Aí vai falar, é um dos profetas. Era 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. 850 profetas. E Elias falou, olha, vamos para o Monte Carmelo. E lá faz o desafio, por Deus que respondeu com fogo. Esse é o verdadeiro rei de Israel. E a Gabi ainda fala, é perturbador de Israel. Perturbador é você, que se apartou da lei do Senhor, se corrompeu o povo. E quando chega lá, está o povo reunido, a nação, está os profetas. E Elias olha para o povo. E é como que Josué falou para aquela nação anos atrás: se parece mal servir ao Senhor, escolhe quem servir, porque vocês estão cocheando em dois pensamentos, porque vocês querem Deus e querem Baal, porque vocês estão às vezes num pé no lado de cá e outro no lado de lá, porque às vezes vocês estão em cima do muro. Escolha quem vocês querem. Aleluia. Você é o Deus do Samuel, está dentro de Jordão, você é o Senhor nosso Deus. Vocês eu não sei, mas olha a minha casa, João vai falar. Glória a Deus. Aleluia. As coisas estão indo de mal a pior. A porta sempre foi estreita, mas vai estar se estreitando ainda mais. Não é tempo de nós ficarmos com dúvida, com dois pensamentos, servindo a Deus, servindo lá fora, que ele é o crente Raimundo que as pessoas falam. Um pé na igreja, um pé no mundo. É tempo de decisão. É tempo de escolha, querido. Não tem meio termo, ou é ou não é, ou faz ou não faz. É assim mesmo, Senhor. E aí faz o que? Pega uma bezerra, divide os pedaços. Os profetas de Baal faz voltar, prepara todo o cenário. E agora vai rodar o seu Deus Baal. Para de manhã até meio-dia se fragelejando, se ferindo, sangrando. E nada acontece. Aí quando é a vez de Elias, o que ele vai fazer? Vai preparar o altar que estava quebrado. Quando eu entendo que altar é o lugar onde se entrega o sacrifício. Onde coloca o sacrifício em cima para queimar para Deus receber o incenso. O sacrifício de adoração. Trazendo para nós o que é o meu e o teu altar. Não é só aqui não, que a gente conhece aqui como altar. O altar onde tu se derrama diante de Deus é no pé da tua cama. O altar é no teu sofá. O altar é naquela poltrona, naquela cadeira. O altar é o lugar onde você se prostra diante de Deus. Aquele altar porque é lugar de entrega. E o sacrifício, o que é o sacrifício? Romanos capítulo 12. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é o sacrifício. Aleluia. Aleluia. É você que se oferta para Deus em oração, em clamor e adoração. E o fogo que Deus manda? O fogo do Espírito. Aleluia. E o fogo que Deus manda? O fogo da palavra. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo. Diz o Senhor. Aleluia. Como o martelo que esmoinha essa pedra. Aleluia. Você fala daqueles homens que eram no caminho de Esaú. Que quando Deus ele abre a escritura, depois ele ressuscitou. E aí falou, nessa escritura não é necessário que isso acontecia, porque depois que Jesus ressuscitou, ele falou, já no terceiro dia nada aconteceu. E aí depois que ele descobre que ele fala, porventura não ardia, não queimava o nosso coração. Quando ele falava, a palavra queimava lá dentro. Há quanto tempo que a palavra já não queima aqui dentro de nós? Há quanto tempo, aleluia, que essa palavra ela não te inflama? Porque muitas das vezes que aí viemos para a igreja, lá em casa mesmo em oração, às vezes não sentimos nada. Devemos pedir a Deus o primeiro princípio para poder aquecer o fogo que Deus nos. Ele se colocou na oração, Senhor, para que esse povo saiba que é um Deus em Israel. Para tu entender, a nação estava atolada no pecado, na idolatria. A nação já não clamava mais a Deus, não tinha nem sacrifício, o altar estava quebrado. E o dever de Elias era provar para o povo que em meio àquele cenário ainda tinha uma presença lá. Mas o que é que estava faltando? Estava faltando alguém que buscava. Estava faltando alguém que clamava naquele lugar. Estava faltando alguém que orava, aleluia. E quando esse homem apareceu, que foi Elias, que clamou, que rogou, que pediu, Deus ele se apresentou. Aleluia. Ele manifestou a sua presença. O
fogo desceu, queimou a lenha, o sacrifício ainda lambeu a água, aleluia. Aquela nação começou a gritar: santo, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, aleluia. Só Deus Ele é Senhor da nossa vida. Glória a Deus. E aí o que acontece depois que Elias prova que Deus era o verdadeiro Deus? Os profetas de Baal são tudo passaram na espada. E agora Elias vai orar, como ele orou no começo, de olha, não vai chover. Elias agora ele vai subir no monte e vai orar. E ele tinha o seu moço. Enquanto ele está orando, ele fala: vai lá ver lá se tem sinal de chuva. Ele não ia falar: não tem nada. Ele orava de novo: alguma coisa? Nada. Aleluia. Tem hora que é assim, ora parece que nada acontece. Tu busca e parece que nada está acontecendo. Mas até que Deus ele começa a manifestar algo pequeno. Tu está vendo o que? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. É feliz daquele que chega a coisas grandes através de coisas pequenas. Aleluia. Quando ele fala: olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele só lixo. Vai cair chuva. Avisa Acabe que vai cair toró. Acabe vai para a casa dele. Quantas Jezabel, tudo o que aconteceu. Aleluia. Que os profetas dela haviam sido mortos, que Elias provou que era Deus. Ela fala: vive o meu Deus, os deuses, que amanhã, essa hora, 24 horas, estou dando. Vou fazer com Elias a mesma coisa que aconteceu com os profetas de Baal. Aquela palavra entrou em Elias e ele foge. E aqui eu quero falar, querido, porque às vezes nós estamos tão fortes espiritualmente, fisicamente. Tem momento que a gente está com aquela sede, mas tem coisas que, mesmo depois de você fazer grandes feitos, grandes coisas, às vezes você de uma hora para outra se sente inferior. Deixa o demônio entrar, o pânico entrar, o medo entrar. Às vezes tu se isola. Às vezes vem até um espírito de depressão querendo tomar conta. E às vezes ele foge caminho do deserto, deixa o seu moço lá em Beceba e vai caminho do deserto. Interessante que quando Abraão vem, que recebe a promessa, ele vem com a sua esposa Saraí e ainda de quebra atrás do seu sobrinho Ló. E bora fazer parte da promessa dele. Mas como Elias sabia que a situação é diferente, ele deixa o seu moço lá em Beceba e vai em caminho do deserto. Quando o povo é liberto do Egito, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 37, vai falar que saiu 6.000 pessoas, só homens, varões, sem contar as mulheres e crianças. Segundo pessoas que, estudiosos, teólogos, diz que arredondado saiu cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas do Egito, porque saiu outras nações, outros povos. Só que ele sempre no deserto agora, sozinho. Ele está indo no caminho do deserto, sozinho. Você vê que quando Jacó ele vem para fazer reconciliação com seu irmão, ele vem com toda a sua família, todos os seus filhos. Mas quando chega no Val de Jaboque, todos ficam para trás e ele passa sozinho. Às vezes tem deserto que é tu sozinho. Às vezes tem situação que é só você e Deus, e às vezes até Deus permitindo. É verdade. Às vezes as pessoas se isolam, se afastam, mas porque tem pessoas que por mais que querem te ajudar, não conseguem, porque Deus fala: eu quero só você e eu. É verdade. Quando ele exala no deserto, ele chega debaixo do pé de Zimbro. E é lá que ele fala que: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. O espírito de inferioridade vem sobre ele, de desânimo. Toma agora a minha vida, Senhor. Eu não sei se talvez tu já orou alguma vez assim: Senhor, toma minha vida, melhor é morrer. E graças a Deus que Deus ele não dá tudo que a gente pede. Porque às vezes em um momento de raiva, de tristeza ou de muita alegria, falamos coisas que só depois vamos nos dar por conta. Então, graças a Deus que nem todas as orações Deus ele atende. E aí quando ele dorme, chega onde fala: Elias, come e bebe. Deus ele tem providência no deserto. Deus ele tem cenário, aleluia. Meio ao cenário, Deus ele tem bênçãos preparadas, ele tem sustento, ele te fortalece. Onde Elias ele pede a morte, vem de Deus matar ele ali, não, Deus ele vai o que? Fortalecer Elias, porque ele sabia da necessidade que Elias tinha. Elias estava fraco, estava com fome, estava com sede. Deus agora ele prepara o pão, prepara a água, permite descanso para Elias, porque ele dormiu. É como Davi falou no Salmo 3, número 5, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Só que no contexto, ele estava fugindo para não morrer pelo seu próprio filho. Quando o próprio Jacó ele foge para não morrer por Esaú, seu irmão, ele pega uma pedra, coloca um travesseiro, tira um ombro, ainda sonha e vê um monte de subindo e descendo. Tem situação que por mais difícil que é, o deserto mais estreito que é, Deus ainda te dá paz.
Ele te dá descanso total que tu consegue dormir. Tem pessoas que têm de tudo, mas não conseguem ter um sono tranquilo. Não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila, abençoada. A insônia vem, a preocupação vem. E às vezes nós, com toda a limitação, colocamos a cabeça no travesseiro. E se não for alguém, um celular lamando, outro dia a gente dorme até meio-dia se deixar. Aleluia. Na cidade do meio aí, de novo, Elias vai dormir. A situação já é diferente. Quando ele fala que ele vai para dormir, o anjo fala, Elias, levanta, come e bebe, porque longa é a caminhada. Porque Elias, já te dei, já supri as tuas necessidades. Tu já está de barriga cheia. Você já está suprido. Então é hora de levantar. Que nem de Efésios 14:7 me fala a memória. Ou é o contrário. Levanta, desperta do que dormes. Levanta dentre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Aleluia. Aleluia, Deus. Fala, muito longa é a caminhada. Elias queria botar um ponto final. Deus estava botando um ponto de continuação. Às vezes tu está querendo parar. Deus está falando para pessoas que estão querendo parar, está querendo desistir, mas Ele está falando, ainda não é a hora. Longa é a caminhada. Quando Ele fala longa é a caminhada, Ele está dizendo, eu tenho muitas coisas para fazer através de você. Aleluia. Se Deus obedecesse o que Elias queria, não ia chegar até Eliseu. Verdade. Se Deus fizesse o que Elias queria, a obra não ia dar continuidade através de Eliseu. Você entende? Aí Deus fala, Elias, levanta. Com aquele alimento, Elias caminha 40 dias e 40 noites. É onde chega aquela parte que nós mais conhecemos. Elias entra na caverna. Elias entra na caverna. A questão não é só entrar na caverna, porque Davi entrou na caverna. Foi lá que tinha os valentes de Davi. A questão é porque Deus deu a ordem para caminhar. A caminhada é longa, e foi que ele entrou na caverna. Talvez Deus já falou com você muitas vezes. Já usou pessoas para falar. E às vezes a gente tem entrado na caverna, a gente tem se esquecido das promessas, a gente não tem nem dado credibilidade. Mas o que Deus tem por lá de fora é quando Ele falou para Abraão, Abraão, sai da tenda e olha as estrelas do céu, se tu pode cantar assim, vai ser a tua descendência. Deus não sai dessa caverna. Ele unge 2 homens a rei. E depois vai chamar Eliseu como sucessor para fazer a sua obra. Eu quero falar que tu está pensando em parar, mas se tu parar, muita obra vai ficar sem fazer lá na frente. Que Deus ia fazer através de você. Também tu está pensando em desistir, mas Deus está falando, através de você que eu vou fazer muitas coisas. Deus pode muito bem usar outras pessoas, mas Ele quer fazer através de você. Aleluia. O chamado de Deus está aí. O cenário não limita o agir de Deus. E para nós finalizar essa palavra, a graça de Deus, ela se apresentou para Elias, sustentando aquele que estava fraco. A graça de Deus se manifestou para Elias quando ele estava em um espírito de depressão. A graça de Deus se manifestou para Elias quando ele pensava que ele estava sozinho. E Deus fala, Elias, ainda tem 7.000 que não se prostrou. Aleluia, Deus. Às vezes está cercado de pessoas, está pensando que está sozinho. Ainda que não tenha 7.000, mas dessa maneira tem alguém que ora por você. Ainda tem alguém que intercede por você. Ainda tem alguém que se preocupa por você. Ou seja, tu não está sozinho. E te quero, a Deus fala, vai para o teu lado. Começa a ver as coisas de uma forma diferente. Aleluia, Deus. Deus ele tem feito muitas coisas, vai continuar fazendo. E a graça de Deus, ela está te alcançando, tem te alcançado. É por isso que tu não parou. Amém?